Olá a todos, problema 8 do capítulo 15 do Hibbeler, último capítulo, que será assunto da nossa primeira avaliação. Então, um Jeep de 1.500 kg, com tração nas 4 rodas, é usado para empurrar duas caixas idênticas, cada uma com uma massa de 500 kg. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o solo é de 0,6, determine a velocidade máxima possível que o Jeep pode alcançar em 5 segundos, sem que os pneus derrapem. O coeficiente de atrito cinético entre as caixas e o solo é de 0,3. Então, um problema interessante, temos que tomar cuidado com algumas nomenclaturas que foram ditas aí, Veja que ele dá o coeficiente de atrito estático do pneu e o solo, uma vez que o pneu, ele comenta para não estar derrapando, então eu preciso eu levar em consideração o atrito estático, ou seja, não existe velocidade relativa entre o pneu e o solo. Já das caixas, não, as caixas estão sendo empurradas, então efetivamente elas estão deslizando no solo, e por isso é dado o atrito cinético entre o solo e as caixas. Muita atenção para essa consideração que deve ser feita. Então vamos para a solução. Vamos utilizar aí várias metodologias poderiam ser utilizadas para determinar, por exemplo, a força normal que está atuando, tanto no Jeep quanto nas caixas. Mas como o capítulo é sobre o princípio do impulso e quantidade de movimento linear, vamos ver então como essa teoria pode nos auxiliar. Primeiramente, então, vamos analisar a partícula Jeep, Então, o Jeep vai ser uma partícula e as caixas serão outra partícula. Primeiramente, no caso do Jeep, quais forças externas atuam nesse Jeep durante esse movimento? O peso dele, a todo momento atuando no centro de gravidade, a força normal, atuando também durante todo o trajeto, e a força de atrito. Na direção, a força de atrito é contrária ao movimento do solo e do pneu. Então, a força de atrito tem que atuar nessa direção no veículo para que ele possa movimentar. Tomar cuidado sempre com essa direção da força de atrito, A força de atrito, neste caso, é a força que está impulsionando o movimento do Jeep. Então, é para a direita, que é no sentido que o Jeep está impulsionando as caixas. Ao mesmo tempo, eu tenho a força de resistência das caixas. O Jeep não está indo sozinho, ele está tendo uma força externa que é das caixas sobre ele. Então, todas essas são as forças externas que atuam no Jeep. Muito bem, o princípio do impulso e da quantidade de movimento linear nos diz que o momento linear inicial mais o impulso que é aplicado na partícula é igual ao momento linear final. Impulso linear, massa vezes velocidade no instante. Aqui eu faço a consideração que para cima é positivo, então vou fazer na direção y. Poderia ter feito um somatório de forças, seria mais rápido? Provavelmente, mais direto, mas é interessante perceber que esse impulso ele é bem geral, ele pode ser utilizado. É claro que se eu vou fazer na direção y, a velocidade inicial é zero, o Jeep está andando horizontalmente, e a final também é zero. Mas eu posso analisar dessa forma, então veja, a massa vezes a velocidade inicial, que é zero. Daí força vezes o tempo, As forças são constantes, essa é outra consideração importante também. Tanto o atrito estático, esse sim, constante, mas o cinético também é considerado constante. Então, independente da velocidade, o atrito cinético é considerado constante. Por isso, eu posso utilizar essa fórmula direta no caso das caixas, Para que para o Jeep, atrito estático é constante sempre. Então, muito bem. Aqui a força anormal,
vezes o tempo que ela atua, considerando para cima positivo, a normal positiva, menos força peso, vezes o tempo que ele atua, igual a massa, vezes a velocidade final, também é zero na direção y. Então, na verdade, vai cancelar esse termo, cancela a massa, ou cancela o tempo, desculpa. Eu poderia simplesmente ter feito um somatório das forças na direção y, mas chegaria na mesma conclusão, que a normal que atua nesse jipe durante todo o movimento é de 14.715 newtons. Agora sim, eu aplico o princípio do impulso e quantidade de movimento linear na direção x, e agora sim temos números mais interessantes, porque ele parte do repouso. Então, o primeiro termo vai continuar sendo zero, mas agora o último termo não. O último termo tem justamente a velocidade que eu quero determinar. Então, a massa vezes a velocidade inicial, partiu do repouso é zero, mais, agora vamos lá, veja, a força de atrito é dada 0,6 vezes a normal. Ele deu lá que é 0,6, né? A normal eu acabei de determinar no item anterior, então 0,6 vezes os 14.715 vezes o tempo que ela atua. Então, positivo aqui, né? Nessa direção, para a direita é positivo, a força de atrito é nessa direção, ok. Menos a força de resistência das caixas, P, que é uma incógnita, ainda não sei, vezes o tempo que ela atua, e ela atua durante todo entre os instantes de 1 e 2 considerados, né? 5 segundos, o instante 2, igual a massa vezes V. Agora tem uma velocidade, né? No instante 2, o Jeep está empurrando as caixas, e é essa velocidade que eu quero determinar. Porém, aqui eu tenho duas incógnitas, eu tenho P e eu tenho V. Então, o máximo que eu consigo é isolar aqui a velocidade, mas aí ela ainda vai ficar em função de P. Tudo bem? Eu guardo essa equação e vou partir agora para a análise da caixa. Ou das caixas, eu posso considerar como uma só, colocando o dobro aqui, né? Porque ele falou que cada uma tem 500 quilos, então eu ponho aqui 1000 vezes a gravidade, eu tenho o peso, a força-peso atuando no centro das caixas, né? Caixas idênticas foi dito. O que mais que atua? Tenho força normal, tenho atrito, agora sim, um atrito contrário ao movimento, né? Então a caixa está sendo empurrada, surge um atrito contrário ao movimento, e a força que está impulsionando as caixas, a força que o Jeep, perceba que tem que ser dessa forma, né? Se aqui eu coloquei para a esquerda, essa força agora tem que atuar contrária nas caixas, de forma que ela se anule, porque essa é uma força interna do meu sistema. Então, maravilha. E tem a força normal, né? Que está atuando, e é com base nela que eu vou determinar a força de atrito que atua. Mesmo procedimento, poderia ter sido feito um somatório de forças, mas eu aplico o princípio do impulso e quantidade de movimento linear na direção y. Novamente, velocidade inicial e final na direção y é zero, as caixas estão no solo, né? E eu determino a normal. A normal é o peso das caixas, né? 9.810 newtons atuando. E agora eu aplico o princípio do impulso, quantidade de movimento linear para as caixas na direção x. Elas estavam inicialmente em repouso e passaram a ter a velocidade v, eu considero que é a mesma velocidade do Jeep. Aqui o atrito, né, vai causar um impulso negativo, uma vez que ele é contrário à direção que foi convencionada como sendo positiva. Vezes 5, o mesmo tempo que ele atua, né, o Jeep é a velocidade máxima que ele pode alcançar em 5 segundos. Então, vezes 5, mais P, perceba que agora P é a força que está na direção do movimento, vezes 5. Novamente, daqui eu coloco V em função de P, e agora sim eu tenho uma equação, duas equações e duas incógnitas, eu sou capaz de resolver. Então, resolvendo esse sistema,
que é só igualar, né? Igualo esse lado direito com esse lado direito da equação, já sai diretamente o valor de P, 5.297 newtons, considerado constante durante todo o intervalo, e a velocidade V, 11,772 metros por segundo. Então essa é a máxima velocidade, considerando, né, o atrito estático e considerando que não vai derrapar, né, porque ele poderia derrapar, tem um atrito cinético e daí poderia, né, ser trabalhado com isso, mas o problema é mais simples aqui. Ele quer um atrito estático, eu considero o limite onde o atrito estático está todo sendo utilizado, né? Então, no máximo, ele consegue obter essa velocidade depois de 5 segundos, se esse é o coeficiente de atrito estático e se esse é o cinético das caixas, né? Se eu também aumento o atrito cinético das caixas aqui, o valor, essa velocidade iria ser alterada. Tudo bem? Era isso. Então, qualquer dúvida, por favor, encaminhe no Moodle. Até mais.